Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil, que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre ações de relacionamento, sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Fundada em 2006 por Marco Antônio Sabino, a S.A. Comunicação já foi uma das agências líderes de mercado. Nasceu ambiciosa e agressiva. Em 2012, passou a dividir sua gestão com a rede Creed Gavin Anderson e integrante do grupo Omnicom, passando a representar as ações da rede na América do Sul. Em 2015, Marco Sabino deixou a agência para assumir outros desafios profissionais, presidindo grandes agências como Laurent Cuenca, como Young Rubicon e Rio Inoue. Ele também teve passagens pela área pública e também gravitou pelo rádio. No primeiro semestre desse ano, Marco Sabino voltou ao cenário da comunicação corporativa, relançando a sua S.A. Comunicação. E para saber um pouco sobre esse momento da agência, que eu recebo no programa de hoje, Marco Antônio Sabino, CEO e fundador da S.A. Comunicação. Sabino, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo à Comunicação S.A. Ô Marco, muito obrigado a você pelo convite e meus cumprimentos a todos os ouvintes aí da Rádio Mega Brasil. Um prazer estar aqui. A gente sempre acompanha, escuta, assiste e a gente fica com vontade de participar. Hoje chegou meu dia. Aliás, foi difícil a gente acertar essa agenda, né, Sabino? Mas finalmente, né? Acertamos, Xará, acertamos. Sabino, você é um ser da comunicação. Eu costumo dizer que você é um ser da comunicação, né? Como tal, como eu disse na abertura, você gravitou por diversas atividades no setor. Começou coordenando o jornalismo do Grupo Bandeirantes, aliás, para onde você voltou e agora atua como comentarista, não é isso? E daí você foi para o setor corporativo, foi para o Grupo Telefônica, depois você foi mídia, Rede Globo, até se atirar de vez na comunicação empresarial com a criação da sua S.A. Comunicação. Mas também houve um período em que você passou pela área pública, e para quem não sabe, o Marco Antônio Sabino foi secretário de comunicação da Prefeitura de São Paulo e membro do Conselho de Administração da Prodan, empresa de tecnologia, da informação e comunicação do município de São Paulo. Eu gostaria de começar, então, a nossa conversa, pedindo para você contasse um pouco para a gente como foi essa transição sua, passando tanto pelas mídias, passando pela área pública, e o que isso agrega no seu currículo de comunicador e empreendedor, especialmente na comunicação empresarial, Sabino? Legal, Marco. Olha só, tem mais uma passagem minha, né, que é pelo mundo jurídico, né? Eu sou advogado também de formação, advoguei um pouquinho no começo de carreira, mas depois o jornalismo me pegou e eu fui em frente no jornalismo. Eu tenho realmente essas passagens por toda a carreira de repórter, né, principalmente na mídia eletrônica, rádio e televisão, mas também passei por mídia impressa, passei pela Editora Abril, né, passei por Exame, passei por Vejinha, mas na mídia eletrônica fui repórter, passei por todas as funções. Fui repórter, fui chefe de reportagem, coordenador de jornalismo e depois a primeira experiência que eu tive dirigindo jornalismo foi na Rádio Bandeirantes, no começo da década de 90. E aí depois voltei para a reportagem, como repórter especial cobrindo política na Globo, onde eu fiquei por 10 anos. Lá na Bandeirantes a gente teve a oportunidade, inclusive, de montar o Canal 21, que era uma emissora all news, toda focada em São Paulo. Foi uma experiência baseada numa franquia canadense. Então, tenho essa história no jornalismo, vamos chamar assim, no hard news, no dia a dia de redação. Mas tive aí, intercalando, como você disse, essa experiência no mundo corporativo,
Aprendi demais, porque foi um momento que a gente trabalhou no grupo Telefônica, antes de ser Vivo, Telefônica, em que a empresa vivia um momento de crise de comunicação, de reputação bastante importante. Todos vão lembrar, logo após a privatização, foi muito complicado. E eu aprendi demais lá, muito mesmo, principalmente a questão de gerenciamento de crise e de reputação. Essa passagem pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo, alguma coisa que nunca esteve nos meus planos, mas acabou acontecendo, exatamente porque eu tive um non-compete para cumprir, depois que eu vendi a agência, e coincidentemente surgiu o convite do Bruno Covas. E eu achei que era interessante aprender. Aprendi demais também no setor público, pude ter oportunidade, eu que tinha durante muito tempo feito cobertura política, tive a oportunidade de, do outro lado do balcão, entender por que aconteciam algumas coisas, né? E perceber como às vezes a gente é injusto quando a gente é jornalista, porque tem sempre o outro lado, tem o lado do governo também. Então foi muito rica a experiência para mim. Lamentavelmente, peguei todo aquele período da doença, do Bruno Covas, em que a gente teve ali alguns momentos bastante complicados. E no mundo corporativo, no mundo de agência, essa é a SA agora, a segunda fase, é a sétima agência que eu dirijo, né? Se for considerar a SA a primeira fase e a SA a segunda fase. Como você falou, eu tive passagens aí pela CREAB, sueca, né? Pela Llorente Cuenca, espanhola, pela Rio Norte, americana, grupo da PP, pela Young Rubicam, então tive passagens por algumas multinacionais que me ajudaram muito a entender processo, me ajudaram muito em ser um gestor hoje de empresa, mesmo sendo uma empresa pequena, ainda como a SA mas ser um gestor, né? Cuidar de determinadas coisas que normalmente um jornalista não está preocupado em cuidar, né? Não tá com esse olhar. Então mudou bastante o meu olhar, foi muito, muito interessante para mim. Eu considero essas minhas experiências, não me arrependo de nenhuma delas, muito interessantes, viu, na minha carreira. Como eu disse lá na abertura do programa, aqui na abertura do programa, você ficou na SA Comunicação por 9 anos, foi de 2006 a 2015, se me corrija se eu estiver errado. Aí depois você deixou a agência em um momento em que se imaginava muito promissor, na medida em que a agência assumia uma íntima parceria com uma rede internacional, como você acabou de destacar. Como foi deixar a casa que você criou e o que aconteceu com a SA de 2015 até agora, quando você anuncia a reabertura da agência? Interessante, é bom esclarecer isso. Eu fundei a SA em 2006, quando saí da TV Globo, e fiquei, na verdade, com a SA até 2017, né? Fiquei até 2017 com a SA. Quando eu vendi a SA, na verdade, em 2016 eu vendi a SA para o grupo espanhol de Oriente Cuenca. Vendi a agência, a operação, a carteira de clientes para o grupo de Oriente Cuenca. Ainda fiquei durante um ano presidindo a agência como sócio, né? E depois saí do grupo e fui trilhar outros caminhos, né? E aí aqueles clientes ficaram na de Oriente Cuenca, né? E a SA deixou de existir. SA, inclusive, que é um nome bastante comum, né? Um nome que não dá nem registro, né? Mas a SA deixou de existir, passou a existir a de Oriente Cuenca Brasil, hoje, se eu não me engano, chama-se LIC. E aí, quando eu deixei a Rio Knowlton no ano passado, né? Eu já deixei com a decisão tomada, já pedi demissão com a decisão tomada de remontar a SA Comunicação. A SA Comunicação foi uma das 10 maiores agências do mercado no seu período, né? Então tinha um recall, tinha uma marca, né? E tinha um nome muito ligado ao meu nome profissional. Então foi por isso que eu decidi retomar com esse nome SA Comunicação. Você que teve essa experiência por empresas, agências internacionais, como que você enxergava o posicionamento da comunicação que se fazia no Brasil, o que se faz no Brasil, em comparação ao que acontece no resto do mundo, sabe? Olha, eu acho que o profissional de relações públicas no Brasil, o PR, né, como a gente diz aqui no Brasil, ele não está devendo em nada para o profissional de outros países. Pelo contrário, a gente tem ganho cada vez mais prêmios nos festivais internacionais, inclusive Cannes, a gente tem levado aí ouro para as agências brasileiras. Então, eu acho que é a mesma coisa do que acontece no mundo da publicidade.
né? O profissional de PR no Brasil está preparado para trabalhar em qualquer lugar do mundo, passando pelas experiências que a gente vive aqui no nosso país. Então, eu acho o PR brasileiro de altíssima qualidade. Infelizmente, a nossa moeda não nos ajuda a estar nas primeiras colocações do ponto de vista de faturamento nos grupos mundiais, mas nós somos muito respeitados lá fora. E veja o caso de vários executivos hoje que dirigem agências internacionais e são executivos que têm muito prestígio em suas matrizes, né? Então, eu tenho o maior respeito pelo PR brasileiro, acho que o mercado amadureceu demais, acho que está um mercado complexo, organizado, cada vez mais organizado. Então, eu sou muito otimista em relação ao mercado de PR brasileiro e sou muito orgulhoso do profissional de PR aqui no Brasil. Quer dizer, a criatividade, a tradicional criatividade brasileira, somada à diversidade que a gente tem que enfrentar, nos torna melhor, então, nesse ponto de vista. Nos torna muito melhores, exatamente como o executivo brasileiro muitas vezes é procurado pelas empresas internacionais por ter o jogo de cintura que tem aqui para enfrentar os percalços da nossa economia. Então, eu acho que o profissional de PR também. Se a gente tivesse mais recursos no Brasil, infelizmente é uma questão. Investimento é uma questão no mercado de PR brasileiro, né? Veja só o que está acontecendo com a inteligência artificial, que já é uma realidade há algum tempo em outros países, e a gente começa a tatear esse mundo agora no PR. Mas não fosse essa questão do investimento, a gente estaria de igual para igual com os maiores mercados. Investimento e moeda, né, o nosso câmbio. Muito bem, a gente está conversando com o Marco Antônio Sabino, CEO da SA Comunicação, agência que faz a sua reestreia no mercado da comunicação corporativa neste ano de 2024. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação desse Comunicação SA. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Marco Antônio Sabino, CEO da SA Comunicação. Temos aí quase que uma similaridade de marcas, né, Sabino? Temos essa coincidência no nome pessoal e no nome da empresa, né? É verdade. Antes de retomar a nossa conversa, Sabino, eu queria só deixar um recado aqui para quem está nos acompanhando. E para você que quer saber um pouco mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, e que também assine a nossa newsletter diária e gratuita direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os seus dados e enviar. E já no dia seguinte, você, como os quase 17 mil assinantes, passa a receber no seu e-mail os destaques do dia e detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação. Sabino, o que é a SA Comunicação de 2024? Qual que foi a percepção? Olha, eu posso dizer o seguinte, essa comunicação, ela vai ser o que o mercado precisar que ela seja. Essa pretensão nossa de dizer assim, ó, vamos ser uma boutique, ou vamos ser uma agência grande, ou vamos ser isso, ou vamos ser aquilo. Marco, o que é a SA Comunicação de 2024? Qual que foi a percepção ou o espaço de mercado que você enxergou que fizesse com que você reabrisse a agência? Não seria talvez mais normal abrir uma outra agência, uma nova agência? Olha, seria. Eu optei por abrir a mesma agência com o mesmo nome, exatamente pelo recall que o nome tem, né? Pela força da marca quando ela existiu. A agência, obviamente, é diferente, né?
Eu diria que lá naquela época, 2006, a gente falava muito mais na velha e boa assessoria de imprensa, Uhum. né? Hoje nós somos uma agência full service. Hoje nós somos uma agência que está oferecendo e desenvolvendo todos os serviços de PR para o mercado, tá? Mas principalmente, eu acho que a maior característica que eu percebi que diferencia a SA lá de 2006 para a SA agora é a forma de se trabalhar. Quando a gente lançou a agência, a gente lançou colocando um decálogo ali do que eram os nossos princípios e os nossos valores. E eu acho que eu reuni nesse decálogo todos os erros que eu vi agências grandes, pequenas, médias cometerem nesses quase 25 anos, quase 30 anos, mais de 25 anos, quase 30 anos de mercado no mundo da comunicação corporativa. Então, por exemplo, é, regra número um, valor número um. O nosso cliente vai ser atendido pelo profissional sênior. O profissional sênior não vai lá só no primeiro dia assinar o contrato e pegar briefing, mas ele vai estar no dia a dia da conta. É muito comum nas agências grandes, e me perdoe, mas eu sou assim mesmo, eu falo o que eu penso. É muito comum você ter lá o CEO, o diretor-geral da empresa, até diretor de conta, num primeiro momento, no segundo momento você ter o atendimento pleno, o atendimento júnior no dia a dia. Isso não acontece de jeito nenhum na SA. Esse é um princípio que a gente tem. Posso citar outro. O nosso time é um time que está feliz. Ou seja, a gente não tem o problema de rotatividade de mão de obra, como quase todas as agências têm. O nosso princípio é ser uma empresa de pessoas. E por ser uma empresa de pessoas, o nosso time tem que estar feliz, motivado, e isso é um diferencial, eu diria, o objetivo no nosso mercado. Mais um, vai só para completar. São 10 os diferenciais, mas vou citar mais um. O data-driven, né? Então, eu acho que hoje a gente precisa ser absolutamente basear nossas decisões em dados, né? Então, os dados fazem parte do nosso dia a dia. Não existe mais agência sem um bom business intelligence, não existe mais agência sem uma boa métrica, não existe mais agência que você não possa mensurar os resultados e permitir que o teu cliente preste contas para o CEO ou para o exterior, lá para a matriz, do investimento que está sendo feito em PR. Então, são esses princípios em que eu percebi, e tem outros, poderia citar 10 aqui para você, e outros princípios que a gente percebeu que eram erros cometidos pelas agências e que a gente não vai cometer, nós não cometeremos, não estamos cometendo na SA Comunicação nessa fase. Você citou alguns serviços que vocês passarão a fornecer. E o mercado se sofisticou bastante a área de comunicação. Como você bem lembrou, no passado, ali, quando nós começamos, talvez as nossas trajetórias, que são mais ou menos coincidentes na área da comunicação corporativa, a assessoria de imprensa era a cereja do bolo. Hoje ficou muito mais complexo. Como que você estrutura a sua agência justamente para atender essas demandas? Que tipo de profissional hoje a SA Comunicação e as agências de comunicação concorrentes precisam reunir nos seus quadros para atender essas demandas cada vez mais sofisticadas e mais transversais na comunicação corporativa, Sabina? Eu acho que cada vez mais essas demandas são transversais, são baseadas em dados, são tecnológicas, mas elas também cada vez mais exigem senioridade. Cada vez mais elas exigem um profissional que faça consultoria. A boa e velha consultoria de comunicação, ela ainda está muito intrincada no trabalho que é prestado para grandes empresas, principalmente, e também pequenas, que você senta ali numa startup com o fundador da startup e troca e mergulha profundamente no negócio dele. Mas eu acho que a mescla de profissionais é a melhor forma, né? Você me perguntava que profissional a gente quer ter. A gente quer ter aquele profissional jovem, aquele profissional que esteja absolutamente antenado com as novas linguagens, com o mundo digital, mas a gente quer, no meio deles, uns profissionais de cabeça branca, sabe, de cabelo branco, para poder fazer ali a mescla ideal. Eu acho que esse é o princípio da SA Comunicação. Então, eu tenho tentado trazer profissionais jovens, outros experientes, para formar esse time e oferecer exatamente essa mescla que eu acho que enriquece demais o serviço. Você toca em dois aspectos interessantes, que é a questão da juventude, que nos leva à modernidade, e, por associação, podemos falar sobre inteligência artificial, que, aliás, você já até relacionou aqui na nossa conversa,
e falamos sobre a senioridade, que parece que é uma marca presente, uma preocupação presente na estrutura da sua agência e talvez até uma exigência que o mercado começa a fazer. Mas como é que vai se dar, então, essa relação, essa conjunção de coisas que parecem tão antagônicas ou tão opostas, como inteligência artificial e a senioridade e a gestão de reputação? Porque inteligência artificial, Sabino, não sei se você concorda comigo, ela expõe demais o aspecto da reputação, torna a reputação algo mais vulnerável às marcas. É isso mesmo, não? Não, concordo, acho que essa análise tua está correta e acho que a inteligência artificial traz esse novo perfil do profissional de PR, né? Mas esse profissional de PR, ele tem que estar sentado ao lado, ou tem que estar sendo dirigido, ou tem que ter como parceiro alguém que tenha histórico, alguém que tenha a visão estratégica, alguém, como eu disse, que tenha o cabelo branco para trocar com ele. O cliente quer isso, porque o cliente quer a modernidade, quer a criatividade, que é o frescor do mundo digital na hora de contratar, mas na hora que ele tem a primeira crise de comunicação e que o CEO chama para falar, vamos resolver esse negócio agora, ele quer também contar com um profissional sênior com quem ele possa contar, né, com quem ele possa chamar naquele momento e ajudar ele a resolver a crise. Então, eu não vejo antagonismo entre inteligência artificial e senioridade. Acho que não, acho que pelo contrário, esses profissionais se completam e vão trabalhar juntos muito bem, e é isso que a gente busca na SA Comunicação. Não sei se você pegou a pergunta toda, mas a questão era justamente sobre a presença desses profissionais mais experientes. É uma demanda que se apresenta a partir da preocupação da preservação da reputação como um ativo de negócio, e cada vez mais vulnerável no digital. É uma exigência que começa a ser É até isso. cobrada pelo próprio mercado, é isso? Essa presença Eu acho que desse. nunca deixou de existir, mas isso está cada vez mais importante. Por quê? Porque a gente não pode exatamente achar que o mundo digital e a inteligência artificial resolvem todos os problemas. Não resolve. Nós não vamos ser substituídos pela inteligência artificial. Essa discussão é bobinha. Isso não existe. O que vai existir é que os serviços repetitivos eles vão ser digitalizados, eles vão ter a participação da inteligência artificial. Então, por exemplo, vai ser muito bom você receber um briefing de um cliente e ter ferramentas. Não estou falando de chat GPT, estou falando de ferramentas muito mais sofisticadas. E ter ferramentas para colocar ali o que vai ser revisado para um profissional sênior que vai incluir ali as suas demandas e as suas avaliações. Então, eu acho que cada vez mais os presidentes, os CEOs, os conselhos de administração das empresas, eles estão demandando esse olhar que cuida do principal asset, do principal patrimônio da empresa. Marco, essa demanda que hoje o mercado apresenta para uma presença de profissionais mais experientes do time, isso é uma decorrência de uma preocupação com a manutenção da reputação cada vez mais presente nas empresas, num mercado em que a sociedade, em que a composição desse mercado é cada vez mais identificada com causas, com propósitos, cobra mais a posição das empresas e talvez esse profissional mais sênior seja a experiência que faltou um pouco no passado, é uma demanda que o mercado vem apresentando ou não? Sem dúvida nenhuma né? Vamos pensar o seguinte: qual é o bem mais precioso que uma empresa pode ter? Mais do que dinheiro em caixa, faturamento, mais do que um bom produto, mais do que uma boa equipe, se a empresa não tiver reputação, ela não vinga, ela não vira, ela não vai conseguir sucesso na sua área. Então, o que faz uma agência de comunicação é a gestão do bem mais precioso de uma empresa, né, que é reputação. Eu digo que é o grande asset de uma empresa. E quem faz essa gestão de reputação, como se faz essa gestão de reputação, é na reunião de todas essas ferramentas que hoje o mercado disponibiliza. Mas em algum momento, uma pessoa tem que ser aquela pessoa que centraliza
essas decisões, essas informações do ponto de vista da reputação. E essa pessoa tem que contar, e isso existe dentro das empresas, vice-presidentes de marketing, ou de comunicação, ou de relações institucionais, essa pessoa tem que contar com alguém que ela possa trocar no mesmo nível de senioridade. Às vezes até diretamente o próprio CEO. E essa senioridade, esse profissional, é o profissional que o mercado está demandando, né? Então, por isso que eu falo que a mescla de gente que vai estar no operacional, vai estar no digital, até mesmo no estratégico do digital, tem que acontecer junto com aquelas pessoas que têm a experiência na gestão de reputação. Muito bem, o Comunicação SA de hoje recebe Marco Antônio Sabino, CEO e fundador da SA Comunicação. Nós vamos para mais um intervalo e em instantes voltamos com a última parte deste encontro de hoje. Até já. O Prêmio Jatobá PR 2024 decolou. Na sua 8ª edição, o Prêmio Jatobá PR mantém a missão de fortalecer a atividade de PR no Brasil e na América Latina, dando ampla visibilidade aos cases de PR produzidos pelas agências e organizações de comunicação corporativa. O Prêmio Jatobá PR incentiva a excelência em PR a partir do protagonismo do setor de comunicação dos seus profissionais e dirigentes. Venha encarar o desafio. Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Marco Antônio Sabino, CEO e fundador da SA Comunicação, agência que faz a sua reestreia no mercado da comunicação corporativa neste ano de 2024. Marco, eu queria rapidamente abordar um tema com você sobre ambiente de trabalho, porque falamos aqui no bloco anterior sobre essa conjunção de profissionais mais jovens com profissionais mais sêniores. Em 2015, a Mega Brasil, no congresso da Mega Brasil, nós trouxemos um debate para a Arena de Inovação, que foi justamente a convivência desses dois polos no ambiente de trabalho. E, na ocasião, aquilo estava começando, era quase uma novidade, e a presença do profissional jovem era muito forte, trazia ali alguns pontos nevrálgicos. Como que acontece hoje em dia essa conjunção ou essa convivência desses dois atores? Olha, quem disser que isso é fácil, está enganando, né? Não é fácil. Essa convivência ela é delicada e ela tem alguns pressupostos, principalmente a compreensão de como esse novo profissional se porta perante os seus próprios desafios, né? Então é importante entender que ele é menos ambicioso, mas ao mesmo tempo ele é mais zeloso pela sua qualidade de vida, ele é mais zeloso por um ambiente de trabalho que lhe deixe feliz até mais do que o próprio salário. Não estou dizendo que ninguém quer salário, que eles não querem salário. Lógico que todo mundo quer ganhar bem. Mas eu estou dizendo que vale mais até um ambiente saudável de trabalho do que até a própria remuneração. Então, são várias as questões que precisam ser entendidas. O exemplo mais claro, eu acho que o mercado viveu e ainda está vivendo, é a questão do home office, né? Hoje, dificilmente você consegue atrair profissionais qualificados se você não tiver ali pelo menos um dia de home office na semana. Por quê? Porque esses profissionais perceberam durante a pandemia que poderiam ter uma qualidade de vida melhor. E eu acho que as empresas, por sua vez, têm que entender o seguinte: o que vale é a boa entrega daquele profissional. Eu brinco com a minha equipe dizendo o seguinte: se você quiser jogar tênis à tarde, fique absolutamente à vontade. Mas no final do dia, você vai entregar o resultado que a empresa precisa que seja entregue. E aí não é o Marco Antônio Sabino. Aí toda agência precisa de resultado. Então, se você tem um resultado, você tem um cliente bem atendido, você tem as demandas atendidas, se você tem um cronograma que está sendo respeitado, o profissional pode organizar a vida dele do jeito que achar melhor. E acho que essa é uma tendência em todos os mercados. E no PR ela é ainda mais forte, exatamente porque essa mescla que está se dando, que a gente estava conversando, de profissionais muito jovens com profissionais experientes. Marco, paralelamente à chegada da nova SA Comunicação, você anunciou a adesão ao Big Bang, que é um player
se apresenta ao mercado com uma capacidade de mão de obra, os últimos números que eu tenho, de 300 profissionais, um faturamento de 70 milhões. Afinal, o que é o Big Bang? Ele é uma estrutura de cogestão, é uma cooperativa? Como que ele vai funcionar em relação à SA? Boa pergunta. Bom, Big Bang é o seguinte: o que eu posso dizer é o que vai ser a Big Bang. A Big Bang vai ser uma holding de comunicação. Nós vamos chegar lá. Só que em vez de a gente pegar no primeiro dia e assinar assim, somos uma holding de comunicação, está aqui com X sócios, a gente decidiu ir passando por fases, né? A gente está ainda na primeira fase, a gente tem menos de um ano, ela foi anunciada, se eu não me engano, em maio, né? Nós estamos falando aí de 5 meses de Big Bang, reunindo perfis de empresas que se complementam, né? Então, por exemplo, a SA Comunicação, ela não é uma agência de publicidade. Ela pode eventualmente até comprar mídia, mas ela não é uma empresa que tem uma estrutura de agência de publicidade. Então, nós temos uma agência de publicidade no grupo. Ela não é uma agência hoje de public affairs, né, de relações governamentais. Então, nós temos uma empresa de relações governamentais no grupo. E podemos ter até agências concorrentes, talvez com um perfil um pouco diferente, né, com nichos diferentes de atuação, mas até agências concorrentes que, num determinado momento, vão poder trabalhar juntos. É como se a gente chegasse e falasse assim: vamos noivar para depois casar? Vamos. Acho que a gente não está nem noivando, a gente está no namoro. Mas juntos, nós somos um grupo que se apresenta em concorrências de grandes empresas de uma maneira muito parruda, né? É muito difícil você chegar numa concorrência sendo apenas a SA Comunicação e concorrer, eu vou citar nome porque tenho maior admiração por esse grupo. Você concorrer com uma FSB, né? Tem 700 milhões esse ano, provavelmente, de faturamento. É muito difícil. Então, quando você chega com mais estrutura, mais profissionais, mais skills, mais serviços ofertados, você ganha força, você ganha competitividade. Foi isso que pensaram os donos dessas agências para se juntarem e formar a Big Bang, que vai super bem. É um desafio, né? Um desafio de gestão, um grupo com esse perfil e já, né, historicamente, alguns já até tentaram esse modelo. É, você destacou que a sua agência é uma agência full service, é uma agência focada no data drive e expõe a necessidade de uma sólida base de dados, essencial para a tomada de decisões, seja um negócio orientado por dados. Agora, diante desse perfil, como que como você justifica a adesão a um grupo de agências, como é o caso dessas que compõem o Big Bang, que mesmo tendo focos de público e até um portfólio de serviços diferentes, como você destacou há pouco, pode, em algum momento, apresentar superposições de ofertas, né? Porque vocês podem, eventualmente, acredito que as agências não tenham os mesmos, elas já tenham lá um portfólio de clientes. Como que vocês vão fazer essa gestão de dividir o bolo para poder somar? Já isso foi conversado no início da formação desse grupo? Já foi conversado. É óbvio que eu não vou entregar para você todo o jogo aqui de quais são as nossas regras internas, mas já foi conversado e muito bem resolvido, né? Até pela maturidade dos profissionais envolvidos. E sim, as empresas são complementares e, em alguns momentos, a zona cinzenta de prestação de serviço entre uma empresa e outra. Mas eu vou confessar para você, hoje as agências de relações públicas, as agências de comunicação que são full service, elas têm zonas cinzentas com várias outras áreas, né? Com o marketing, né? Com as agências de marketing, com as agências digitais, com as agências de relações governamentais, muitas vezes até com as consultorias, né? Eu, quando era sócio do grupo espanhol, do grupo sueco CREAB, né, eu tinha um chairman, um sueco chamado Peja Emid, que dizia sempre o seguinte, que o grande futuro vai ser agências de comunicação competindo no mesmo mercado com as Big Fours, né? Talvez a gente esteja um pouco longe disso ainda, mas para você fazer comunicação corporativa, você tem que mergulhar profundamente no negócio do teu cliente.
Então tem essa zona cinzenta, sim. Por isso a gente não se preocupa dentro da Big Bang com essas zonas cinzentas. Quem chegar no cliente leva o seu produto e, se precisar de complementariedade, pode buscar nessas outras agências que não são simplesmente parceiras, porque esse nome está muito desgastado. Ah, eu vou buscar uma agência parceira aqui para trabalhar comigo. Não é isso. É uma agência que está dentro da tua casa, uma agência que você conhece, que você confia, com quem você trabalha no dia a dia. Vocês imaginam ter assim sedes separadas ou vocês imaginam estarem todos concentrados no mesmo espaço? Como é que funcionaria isso? Cada um instalado num espaço separadamente? Como é que é? Não, por enquanto nós estamos em espaços diferentes, até porque nós temos uma agência em Brasília, nós temos uma agência no Rio de Janeiro e temos outras as agências em São Paulo. Portanto, nós estamos nos 3 mercados com escritórios da Big Bang. Mas sim, no primeiro momento estaremos cada um num ponto. Mas nada impede que lá na frente a gente esteja junto. Guardadas todas as devidas proporções, me perdoem a comparação, a WPP só vai unificar todas as operações de agências dela agora, né, no campus da WPP, mas até hoje eram todas as agências, cada um no endereço. Óbvio, estou brincando nessa comparação, porque não tem nem o que falar WPP e Big Bang, mas a gente também tem esse perfil, nós estamos separados fisicamente, mas diariamente nos falamos muito juntos no dia a dia. E hoje, com tecnologia, você não precisa necessariamente estar todos os dias no mesmo escritório. A gente está sempre junto, seja em Brasília, seja no Rio, seja em São Paulo, mas a gente não precisa estar no mesmo escritório todos os dias, pelo menos não por enquanto. Sabina, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre um tema que vem permeando bastante as empresas, a área de comunicação e as empresas como um todo, que é a questão da humanização. Cada vez mais somos levados a fazer os nossos planejamentos com base em dados, com base em estatísticas, para fazer um entendimento de perfil de mercado, que é fundamentalmente um foco bem cartesiano. É possível a gente falar em humanização da comunicação, humanização das relações dentro de um ambiente com esse perfil cartesiano? Acho fundamental. Vamos lá. Ele é um mundo emocional, é um mundo ali dentro do mundo digital. Então você tem que levar isso muito em consideração. Portanto, de alguma forma, você humaniza isso quando você é mais emotivo do que simplesmente na frieza dos números, na racionalidade. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é que as relações entre pessoas, seja o cliente e a agência, seja dentro da própria agência, elas também mudaram. Eu volto lá no começo da minha fala aqui nesse papo com você. A gente tem que ter equipe feliz. Nosso negócio é um negócio de pessoas. O que a gente entrega é hora homem, né? É isso que a gente vende, é isso que está lá no nossa tabela de preço, é hora homem. Então, essas pessoas que estão trabalhando, elas têm que querer entregar, não é só elas estarem fazendo aquele serviço ali burocrático. O nosso serviço tem zero de burocracia. Pelo contrário, né, ele é completamente humanístico. Se ele é completamente humanístico, entrega melhor aquela agência que é humanista, portanto. Então, eu acredito muito nessas relações sempre muito humanas, independentemente da tecnologia que estiver chegando por aí. Muito bem. Chegamos ao final desse nosso encontro e eu quero agradecer a presença de Marco Antônio Sabino, CEO e fundador da SA Comunicação. A agência com uma grande tradição de mercado na comunicação corporativa e que depois de um período, digamos, quase sabático, faz a sua reestreia no mercado pelas mãos do seu fundador. Sabino, muito obrigado pela oportunidade dessa nossa conversa. Eu que agradeço, foi um super prazer a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho dessa paixão. Eu costumo dizer que eu tenho 2 filhas, né? Uma é a Luísa, que fez 18 anos, e se a gente for fazer as contas, a outra é a SA, que nasceu no mesmo ano e no mesmo dia, 2006. Então eu tenho 2 filhas, a SA e a Luísa. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço e agradeço a você também, que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.